alguns domingos nós tivemos um momento de ações de graças aqui, por uma vitória que nós como igreja alcançamos. Eu digo nós como igreja porque tudo que acontece ao corpo atinge a todos. A palavra de Deus diz que quando um membro sofre, todo o corpo sofre com ele. Quando um se alegra, todos se alegram com ele. E nós nos alegramos há alguns domingos com a recuperação da nossa irmã Zildete, que foi acometida de uma enfermidade e passou por exames e todo o procedimento e por vários tratamentos, está recuperada por causa do Senhor. E viemos aqui ao altar dar graças a Deus. Nesta noite queremos também dar graças a Deus por um outro casal, especificamente por uma irmã, que Deus também por misericórdia tem abençoado, tem tratado, e é com muita alegria que queremos dar louvores a Deus, em um momento de oração, de gratidão ao Senhor. Quero chamar Paulo Sérgio e Valquíria para virem aqui à frente. Depois, no momento da oração, vou chamar a sua família para participar do momento específico de oração. Paulo e Valquíria, a igreja toda sabe, os amigos que estão presentes aqui conhecem a história. Talvez você que acompanha pela internet não saiba da história, mas esses irmãos, faz poucos meses, foram acometidos, foi identificado na vida deles um câncer, na vida de cada um deles. E a igreja se colocou em oração diante do Pai. E eles se deslocaram para São Paulo e passaram por alguns médicos e uma longa história em pouco tempo, que a gente não tem como avaliar a gravidade, o significado de cada segundo, cada minuto, por quem passa por uma experiência como os irmãos passaram e têm administrado esses momentos. E nós, como igreja, vimos acompanhando passo a passo a recuperação desses irmãos. E já no estágio final da recuperação, com todo o prognóstico, tudo apontado pelos médicos, como estando restaurados para a glória de Deus, nós ficamos só aguardando. Valquíria também queria vir à frente com Paulo, para com a igreja dar graças a Deus. É isso que nós estamos fazendo aqui, com toda alegria. Vou passar a palavra ao casal para dar um testemunho e depois a gente orar aqui. É com muita alegria mesmo. Vocês podem ver no meu rosto, tá? Eu estou aqui hoje dando glórias a Deus e louvores a Deus por tudo que eu passei, por tudo que eu ainda estou passando e por tudo que ainda hei de passar. Mas tudo para o louvor e glória do meu Deus. Eu estou com minha família aqui junto, é como o pastor falou, muitos já sabem da minha história e muitos ainda não sabem de toda a minha história. Vou tentar resumir rapidinho como foi todo o acontecimento, para que vocês possam tomar conhecimento de como Jesus ainda trabalha na vida da gente, como Ele ainda opera, como a gente pode ter certeza, né, que o Deus de ontem e de hoje é o mesmo e será o mesmo de amanhã. A minha história começou quando o meu esposo teve câncer, Paulo Sérgio, e nós retornando do susto que eu tomei com Paulo, depois da cirurgia, já no mês de março, eu comecei a ter um sangramento. E a minha médica dizia assim: isso é ser emocional, Valquíria, porque seu esposo passou por isso, vamos cuidar e tomar remédio, tomei aplicações e o sangramento continuava. E passou um mês e falei: doutora, estou ficando preocupada, porque continua sangrando e está aumentando o sangramento. Ela fez: é emocional, Valquíria, você passou uma barra muito forte. Mas eu falei assim: mas eu estou muito assustada, eu quero fazer o exame. Ela fez: não, eu também vou fazer o exame. E aí, eu sempre faço a ultrassonografia na mesma clínica, sempre fiz, há muito tempo que eu faço, de 6 em 6 meses, não foi descuido nosso. E, como eu estava querendo com muita urgência, eu não tinha mais vaga nessa clínica, eu sempre fazia. E resolvi mudar a clínica. Fui fazer a ultrassonografia numa outra clínica, que eu não conhecia, onde as minhas filhas
fazem tratamento. E aí, quando eu consegui uma vaga, fui fazer lá a minha ultrassonografia, o médico perguntou assim, a sua médica sabe que você está aqui? Aí eu falei, claro, isso foi ela que solicitou. Ela sabe do que você tem. Aí eu falei, eu estou com um útero um pouco grande, mas eu vou fazer uma cirurgia, demorei um pouquinho, porque estava com meu esposo em tratamento. Ele fez, não, você não está com útero grande, você está com um tumor. Aí ele fez assim, você vai ver sua médica hoje? Eu falei, não, hoje é sexta-feira, eu só vou, isso era 2 de maio. Eu falei, só vou na segunda-feira. Ele fez, eu peço que você procure ela ainda hoje. Aí eu me assustei, fiquei nervosa. A minha médica não trabalha de sexta-feira, aí ele me indicou a médica da própria clínica para me atender. Porque ele via a gravidade e eu não estava enxergando. E aí, quando eu fui na médica da própria clínica, ela fez a mesma pergunta. Sua médica está sabendo do seu problema? Eu falei, não. É alguma coisa grave? Eu, na minha inocência. Ela fez, não, você está com um tumor aqui, vamos tratar, vamos ver. Mas aí ela não olhou nada e fez, procure sua médica segunda-feira, sem falta, e ela vai lhe orientar. Na segunda-feira, eu fui na minha médica. Quando ela olhou o exame, ela tomou um susto. Ela porque ela é muito minha amiga, ela ficou sem palavras. Eu falei, doutora, o que é? Ela nada, e nervosa, tremenda. Eu digo, doutora, o que é que está acontecendo? Eu estou com alguma coisa grave, estou com câncer? Aí ela falou, Valquíria, você está com câncer. E o seu câncer não é uma coisa pequena. Aí, irmão, aquele susto que te toma de primeira, começa a chorar, nervosa, aí ela me indicou para ir para um hospital para poder mandou fazer uma ressonância, eu fiz a ressonância, fui para o hospital para poder falar com um cirurgião. Quando o cirurgião que ela me indicou para me atendeu de uma maneira assim. Ele fez, olha, seu caso não é mais de cirurgia. Bom dia, estou atendendo aqui hoje, mas vou lhe dizer logo assim. Ele nem abriu meus exames, não fez nada, porque ela sabia tudo, né? Fez, seu caso não é mais de cirurgia, você está com um tumor muito grande, então vai ser feita uma quimioterapia e vamos ver se vai resolver alguma coisa. Ela falou bem assim, bem frio. Eu tomei aquele choque e comecei a chorar. Ele fazia, chore, minha filha, chore, mas se você quer que eu continue, quer que eu pare? Aí eu falei, doutor, eu quero que o senhor continue. E o que é mais? Ele fez, não, você tem que fazer a quimioterapia e deve começar logo. Aí eu comecei a ficar desesperada. Chamei Paulo Sérgio perto de mim e falei, Paulo, e agora? E aí, com esse diagnóstico todo sombrio, eu liguei para os meus pastores, o pastor Itamar, o pastor Lutero esteve comigo no hospital, o pastor Itamar esteve comigo na minha casa, orou, os dois oraram comigo, me confortaram, me consolaram, e o pastor Itamar falou uma coisa muito interessante, ele fez, olha, Paulo Sérgio e Valquíria, Deus tem uma grande obra na vida de vocês. Não sei se o senhor lembra desse que o senhor me falou. Aí eu procurei dar outros médicos com minhas amigas que eu tenho aqui, me indicaram outros médicos, eu fui e acabei decidindo ir para São Paulo. Chegando lá em São Paulo, foi diagnosticado realmente um carcinosarcoma, era o tipo do tumor que eu tinha. E esse tipo de tumor sugere um tratamento que é de padrão nacional, tamanha gravidade dele, é um tumor muito agressivo, tumor raro no útero e agressivo, e que deve ser tratado segundo a Convenção de Milão, onde diz que só pode ser feita uma cirurgia se o tumor tiver até 4 centímetros. O meu tumor tinha 7,5 centímetros de tamanho. Então, por esse tipo de tumor, ele pode alcançar vários órgãos, né? Principalmente a bexiga. Então, o cirurgião que me foi indicado lá em São Paulo, doutor Jesus, o nome dele, coincidência, eu falo com ele, brinco muito com ele. Doutor Jesus, ele juntamente com o médico da quimioterapia, que lá eles trabalham em equipe, eles se reuniram com o doutor Fernando Maluf e resolveram que eu devia fazer um estadiamento, que eles chamam, né? Que é uma pesquisa detalhada para localizar o tumor, ver onde é que está, como está, o tamanho e todos os pormenores. Então, decidiram, fiz então 2 pequenas cirurgias. E isso na semana que eu fui lá só me consultar, mas eles são muito dinâmicos, né? Então, aí analisaram, me consultaram, vamos fazer estadiamento. Aí fiz 2 pequenas cirurgias para saber o tamanho do tumor e até onde atingia e qual o tipo do tumor. E aí eles me indicaram para poder fazer a quimioterapia. A mesma coisa que o médico daqui de Salvador falou, mas com mais jeito, né? Com mais humanidade para falar desse tipo de doença. E aí eu falei assim, tá bom, doutor, então eu vou em Salvador, avisar a minha família, e depois eu volto.
Aí ele falou, não, Valquíria, você não... Nós estamos lutando contra o tempo. Você vai ter que ficar aqui, vamos começar amanhã o tratamento. Aí, eu e Paulo, sempre, meu porto seguro, né, que eu falo, juntos ali, não, vamos ficar, minha filha, e vamos fazer. E começamos, então, a fazer a quimioterapia. Qual era o objetivo do tratamento? Reduzir o tumor, né? Então, o médico falou que eu tinha uma chance de 18% a 20% de diminuir esse tumor, numa probabilidade para poder fazer a cirurgia, né? Ou seja, eu tinha de 80% a 82% de chance de não dar certo. Mas eu sou com Jesus, né? Confortado e consolado por eles. Então, começamos aí, já desde então, a sentir a mão de Deus na minha vida, na vida da minha família, do meu marido, dos meus filhos. Então, com 2 ciclos de quimioterapia, aí eles pararam, foram fazer o exame, a ressonância, a tomografia. E eu me lembro essa cena, como se for, já contei aqui na igreja, eu estou contando para pessoas que ainda não conhecem. E eu me lembro da cena, que o médico chegou, pegou, doutor Jesus, né, pegou as radiografias e fazia assim, diminuiu. Ele olhava de novo e dizia, mas diminuiu, como se não estivesse acreditando que em 2 ciclos de quimioterapia o tumor fosse diminuir de 7,5 para 4, né, que era o tamanho exato para fazer a cirurgia. Ele, Valquíria, você está pronta para a cirurgia. Diminuiu o seu tumor e vamos para a cirurgia. Eu falei, o senhor manda, que dia o senhor quer? Aprendi isso com o meu marido, que ele fez assim no dele, aí eu fiz cópia igual, né? Eu falei, que dia o senhor quer? Ele fez, não, vamos marcar, e marcou para o dia 2 de julho. 2 de julho eu já tive a cirurgia, no dia 6 eu já tive alta hospitalar, e recomecei a químio no dia 23 de julho. A cirurgia foi de pleno êxito, o médico ficou muito contente, feliz, bem parabenizou na hora da cirurgia. O médico de Paulo Sérgio, o Dr. Raul, que tratou dele, que eles trabalham muito em conjunto lá no Sírio-Libanês, o Dr. Raul ligou para mim, Valquíria, parabéns, sua cirurgia foi um sucesso. E só fazia se alegrar. Então, a biópsia também foi feita, deu uma metástase de 0,03 milímetros, em um dos linfonodos, são 23, em um deles deu uma metástase pequenininha, né, que ele nem chama de metástase. E aí eu falei, glória a Deus por isso, porque já na segunda fiz a cirurgia, meu tumor diminuiu e todos ficam assim, né? Ficam espantados de ver como as coisas vão caminhando e vão dando certo. E eles sempre falam assim, Valquíria, como você consegue ser assim nesse tratamento? Como é que você consegue? Eu sempre chego feliz, contente, conversando, passei por momentos de tristeza também, chorei. Quem estava mais perto comigo, junto de mim, sabe disso. Mas a maioria das vezes eu estava feliz, confiante no Senhor, totalmente, eu digo, ligada nele. E aí fui terminando, então, a quimioterapia. O que é a quimioterapia? Eu fui fazer 6 ciclos de quimioterapia, onde cada ciclo são feitas 2 sessões. Uma sessão de 8 a 9 horas e a outra sessão de 2 a 3 horas. Então, toda semana, ou de 10 em 10 dias, eu estava fazendo a quimioterapia. A quimioterapia é uma coisa, é tipo um soro na veia, que você entra aqui e vai tomando o remédio, né? Eu chamo de bomba, que vai distribuindo pelo organismo, né? Então, até a 4ª quimioterapia, estava tudo indo muito tranquilo, mas aí começou a minha veia a afinar, e aí para poder pegar na veia, meus irmãos, era um sofrimento. Mas Deus manda pessoas assim maravilhosas, tinha um enfermeiro lá, que era um amor de pessoa, ele levava meia hora comigo para pegar minha veia. Uma paciência, calma, Valquíria, não vai colocar, porque senão tinha que colocar um catéter. E aí eu dizia, não, cirurgia de novo, não. Mas se tiver que ser, vai ser. Ele fez, não, vamos com calma que a gente vai conseguir. E aí, lá ia ele pegar era ele já pegar minha veia, né? Então, toda vez que ia fazer químio, ele vinha com toda a paciência para poder furar a minha veia e fazer a químio, né? As reações que eu tive foram muito poucas, né? Foram só dores nas pernas, indisposição que às vezes eu tinha de levantar, ficava na cama deitada, uma diarreia, mas eu considero isso como nenhuma reação. Porque diante de casos que eu vi, pessoas lá no hospital com quem eu conversei muito, pessoas chegavam lá em cadeira de rodas, porque não aguentavam ficar em pé, e eu ali firme e forte, né? Graças a Deus por isso, né? Até quando eu fiz, depois da 6ª quimioterapia, eu fiz o último exame, e aí deu uma anemia profunda. O médico ficou assustado, mandou me chamar e fez, olha, você vai ter que fazer uma transfusão de sangue.
Mas isso eu falei, graças a Deus, que foi depois, que acabou já a quimioterapia, já não tem que fazer mais nada. E aí, depois, quando eu cheguei lá no hospital, ele fez, olha, Valquíria, você vai ter que tomar 2 bolsas de sangue, porque a sua anemia está muito alta, então a gente tem que refazer. Eu falei, mas doutor, 2? Não basta uma só, não? Aí ele fez, mas você não está sentindo moleza? Eu falei, eu estou tão disposta, tão feliz, que eu quero andar. Aí Paulo fica danado comigo, porque eu fico falando, né? Eu falei, estou tão disposta, você mandar andar, passear na Paulista, eu estou passeando. Aí ele fez, é mesmo, você está disposta mesmo. Então vamos diminuir, em vez de dizer 2 bolsas, eu vou dar 1 bolsa, porque você está realmente, a anemia da moleza, você não está, você está disposta, alegre, então vou dar só 1 bolsa de sangue. E assim foi. E me indicou, então, dia 14 de outubro, quando ele me falou, olha, você, Valquíria, chamou e fez, ó, você está curada, graças a Deus por isso, né? E vamos iniciar agora a radioterapia, que é com o Dr. Fernando Arruda, que é só um complemento do tratamento, tem que ser feito. E aí eu fui para o doutor Fernando, o outro doutor Fernando, e ele me falou bem assim, olha, Valquíria, seu tratamento foi com sucesso, vamos colocar só a cerejinha no bolo. É a maneira deles falarem, é uma maneira muito carinhosa. Aí eu falei, o que é uma cerejinha no bolo? Ele fez, é terminar com o tratamento, porque esse tipo de doença pode retornar, né? Em nome de Jesus não vai voltar mais, mas se voltar, estaríamos preparados para isso. E ele está fazendo a radioterapia para poder só fechar o tratamento. Então, são sessões diárias, direcionadas, com 7 pontos específicos que eles fazem, que eu levo de 10 a 15 minutos. Diz o 10, você levava quantos minutos? 5 minutos, não era? 5. Eu levo de 10 a 15 minutos lá fazendo a radioterapia, que é a radioterapia complexa, 7 pontos lá muito específico, fora o preparo, que é muito grande, tem que ajustar tudo, leva mais ou menos uma meia hora ou mais dentro da sala de quimioterapia. E o que me faz na quimioterapia sentir é falar da minha família, porque quando eu fazia químio, eu ia para São Paulo e voltava e ficava junto deles, com minhas filhas, com meu filho. Não pense que esse menino pequenininho não dá força, não. Ele é um apoio, uma força tão grande que você não tem noção. As minhas filhas também me dando uma força. Então, agora com a radioterapia, o que é que eu estou fazendo? Eu estou de segunda a sexta em São Paulo e só venho para aqui no sábado. E domingo à noite eu retorno para São Paulo, como hoje eu vou fazer, às 11h40 eu estou indo embora de novo. Mas eu só tenho a agradecer a Deus por tudo isso. Para concluir, eu quero confirmar que eu estou aqui, quero que meus irmãos, meus amigos, quem anda comigo, saiba que eu estou aqui nesse momento somente para louvar e engrandecer o nome de Deus. Deus na minha vida tem sido muito presente. Eu lembro muito de Linda. Linda falava para mim assim, Valquíria, quem te conhece é que sabe. Você toda assustada com o médico, os meus partos eram um escândalo que eu fazia, porque então eu tinha medo de tudo. E enfrentar essa doença, como você enfrentou, você só pode estar com Deus no coração. Eu digo, com certeza, Linda, né? Sustentado pelas orações da igreja. Então, eu quero agradecer a Deus, porque Ele me colocou diante de um hospital, onde os médicos foram humanos, onde os enfermeiros, atendentes, recepcionistas, o lixeiro, a pessoa que cata o lixo lá, é um amor de pessoa. Então, eu agradeço a Deus por isso. Agradeço por Ele ter me dado a família da Igreja Presbiteriana da Mangueira. Meus irmãos, vocês não têm noção da maravilha que vocês são na vida de cada um aqui na igreja. Aqui tem grupo de oração, aqui tem o coral, tem o pastor. Cada irmão, cada domingo que eu vim aqui e ouvi uma palavra, um conforto, um bilhetinho, um telefonema, vocês não sabem da alegria e do conforto que vocês têm. Vocês têm o poder de confortar, de dar paz ao coração das pessoas que estão precisando. Então eu quero agradecer a Deus por isso. Quero também agradecer pelos os meus amigos que estão aqui. Pode. Eu queria que meus amigos que eu convidei aqui hoje ficassem de pé. Por favor. Pastor, essas pessoas, eu me emociono. São pessoas que intercederam, obrigada. Intercederam por mim, oraram por mim. Pode sentar. Foram meus companheiros, meus amigos. Dentro da igreja, essas pessoas estavam no meu dia a dia. Eu chegava aqui, eu tenho umas amigas, um grupo de amigas que vamos sair, vamos para um cinema, não deixavam eu ficar um momento parada. Não, eu não tenho como agradecer, né? Só louvar a Deus pela vida de cada um de vocês. Quero também agradecer a Deus pela vida de Gislene. A minha irmã, ela
esse ano foi demitida do colégio onde ela ensinava, pelo tempo de serviço que já tinha. E ela não sabia dos planos de Deus. Foi minha irmã que esteve comigo, meu marido esteve comigo lá em São Paulo quanto pôde, e na ausência dele, minha irmã Gislene também estava comigo. Então, eu estava dizendo para ela: ô Gui, você não sabe como Deus tem planos e a gente não enxerga isso. Deus me tirou do colégio para você estar comigo, do meu lado, porque quem podia, minhas filhas não podiam, às vezes, então ela é uma pessoa mais próxima da família, que podia viajar comigo e estar lá. E eu sei, Gislene, que Deus vai abençoar muito a sua vida. Seu coração não fica apertado porque você saiu do colégio, porque Deus tem um plano também especial na sua vida. Agradecer a minha cunhada Laurete também, Laurinete e Dionísio, que foram a irmã de Paulo lá em São Paulo. Quem me dava toda a quimioterapia, todo o momento que eu estava, desde Paulo Sérgio até o final agora da terapia, todos ainda estavam lá comigo. Ela também é pessoa doente, sofre de pressão, diabetes, mas estava ali junto comigo. São pessoas abençoadas, pessoas abençoadoras, que eu só tenho a louvar e agradecer a Deus por isso. E quero também agradecer a Deus pela família que eu tenho, né? O meu marido, os meus pais, os meus irmãos, agora em especial o meu marido. Meu marido meu porto seguro mesmo debilitado. Ele, quando a minha doença foi descoberta, ele estava ainda debilitado da doença dele, ele não podia ter estresse, ele não podia ainda nem trabalhar, estava ainda bem convalescente, mas ficou ali firme e forte comigo. As minhas filhas, eu tenho muito a agradecer, e ao meu filho pequeno, Samuel. Samuel, ele fazia massagem nas minhas pernas, ele orava comigo toda noite, e ele hoje ainda ora. Ontem ele orou: obrigado Deus, porque a mamãe ia fazer um culto de ação de graças, por tudo de bom que ele fez na vida dela. Então ele vivenciou esses 2 momentos de saúde, minha e do meu marido. Não sei a cabecinha dele como anda, mas Deus sustenta, Deus guarda, e vai estar tudo em paz, né? E, gente, e pelas pessoas que eu estou conhecendo, estou encerrando já, eu sei que eu quero ser prolixa. Eu hoje em dia, depois que eu resolvi assumir a minha carequice, está muito interessante, porque as pessoas que estão doentes e que se encontram no mesmo problema que eu passei, que estão passando, chegam para mim para conversar, pedindo conforto, pedindo consolo. É a oportunidade que Deus está me dando de falar do Evangelho para elas. Eu vou em São Paulo, numa loja, a irmã faz: ô minha filha, vem cá, você teve um câncer? Aí eu digo: eu já tive, estou curada, em nome de Jesus. E ela fez... E aí começa a chorar, do nada, você vai chorar, vai da minha mão, precisando de uma palavra, precisando de um conforto, e Deus me dá a oportunidade. Eu vim no avião agora, essa semana, voltando, e uma senhora só me olhando. E eu falei: acho que é porque a minha careca está olhando, né? Eu pensando comigo. Todo mundo deve estranhar. Quando chegou aqui em Salvador, descendo a escada do aeroporto, ela fez: olhe, vou tomar coragem e vou dizer a você, eu vou ficar igual você, carequinha. Aí eu falei: que bom. Ela fez: minha filha, eu estou vindo de São Paulo agora para avisar os meus pais, que moram em Senhor do Bonfim, que eu estou com um tumor. E eu não tive coragem de falar com ele pelo telefone, e eu vou falar com ele pessoalmente. E começou a chorar. E eu comecei a confortar ela. Falei: olha, minha filha, vai passei por isso, eu estou curada, e você vai ter curado também. Quer dizer, Deus tem me dado a oportunidade de falar com as pessoas. Não precisa ser só nisso, né? Eu acho que qualquer situação, quem vai me mostrar o momento da situação é Deus. Então eu, junto com o Paulo Sérgio agora, não é Paulo, você agora pode querer dar uma palavra. É um novo propósito que temos em nossas vidas, que é viver para a família, a nossa família, é a comunhão da nossa família, continuar a nossa comunhão, viver para a evangelização, viver para o projeto que estamos fazendo, TV Igreja, né? E o que mais Deus falar ao nosso coração, nós estamos aqui dispostos para trabalhar para o reino de Deus e agradecer por tudo que Ele tem feito por nós. Muito bem. Dá um minuto aí, Paulo. Meus irmãos, Deus abençoe a vida de cada um de vocês, né? Ricamente. O caminho é estreito, a estrada é longa, mas Deus está conosco nessa jornada, nessa caminhada, e que cada um de vocês que torceu, que orou, que intercedeu, que desejou que nós estivéssemos hoje aqui, Deus possa abençoar ricamente vocês. Houve momentos que nós não imaginávamos estarmos aqui, mas eu já estava olhando um pouco mais adiante, daqui a 3 meses, e já vai fazer 1 ano que eu estou com esse problema, não é? Então, só alegria. Deus abençoe todos vocês, em especial o pastor que nos acompanhou, conselhos, todos os irmãos.
Ok, você pode ficar de pé um pouquinho? Eu posso fazer uma coisa que todo mundo está com vontade de fazer? Tão lisinho, tão... Valquíria e Paulo, eu vou dizer um negócio para vocês e para os irmãos, amigos que estão aqui presentes. Uma coisa eu tenho certeza absoluta, vocês não são mais as mesmas pessoas. Porque quem passa pela prova e tem a mão de Deus junto ali, não são mais as mesmas pessoas. Eu estou aqui há 5 anos nessa igreja e conheci uma Valquíria até pouco mais de 5 meses, 6 meses, e outra Valquíria agora. E eu tenho certeza que Deus revelou, mostrou para você aquilo que nós conversamos lá. Deus tem um propósito muito grande na sua vida, e já começou há muito tempo a fazer isso. Aqui estão seus amigos, testemunhando um novo tempo na sua vida. Uma nova experiência com Deus. E eu quero me alegrar com vocês nesta noite, cantar louvores ao Senhor, tanto pela restauração da sua saúde, como pelo fortalecimento da sua fé. Nós vamos ficar todos de pé para cantarmos juntos. Por tudo o que tens feito e por tudo o que vais fazer, eu te agradeço. Eu quero convidar a família de Paulo Sérgio para ficar com eles aqui para esse momento de oração, por favor. Venham aqui à frente. E cada um de nós vai cantar esta música como uma oração no nosso coração para Deus. Mais uma vez, por tudo que tens feito. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. A Tua palavra nos revela que o Senhor tem a mão estendida
sobre a igreja, sobre o teu povo. Que nada acontece fora do teu conhecimento, nem da tua aprovação. O sopro de vida, o respirar, um passo que a gente dê, são dom do Senhor. Queremos te louvar, Senhor, pela vida que o Senhor nos tem preservado, mas muito mais pela vida eterna que temos em Cristo Jesus. Queremos te dar graças pela provisão, pela providência, pelos recursos, pelos talentos e dons que o Senhor entregou ao teu povo. Queremos te dar graças pela família, pela igreja, pelos amigos, pelo conforto, pelo consolo, pelo encorajamento no momento em que ninguém estava por perto. Queremos te louvar por todas as bênçãos alcançadas. Nesta noite, de forma particular, nós nos somamos à família de Paulo Sérgio. Paulo Sérgio, Valquíria, os seus filhos aqui neste altar. E queremos te louvar por tua bondade, por tua misericórdia, por teu grande amor revelado a estes amados, pela restauração da saúde física dos nossos irmãos, mas muito mais pelo tratamento espiritual que o Senhor deu aos teus servos. Pedimos que a tua boa mão continue sobre a vida deles e dos seus filhos, integrando-os cada vez mais e cada dia mais no teu altar. E que a obra que o Senhor começou, o Senhor completará. Porque o Senhor é um Deus que só faz tudo por inteiro. Louvado seja o teu nome. Receba a adoração da igreja, o louvor da família, a adoração do teu povo. Em nome de Jesus, o Senhor. Amém. Vocês podem se assentar. Nós vamos ouvir um coral, uma música especial, específica para este momento. Depois eu quero abrir a escritura e conversar um pouco com vocês.
favor, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 21. Gênesis capítulo 21. Do verso 8 ao verso 21. E acompanhe, por favor, com reverência, coração aberto, mente aberta, o que nos ensinará a palavra de Deus nesta noite. Verso 8 diz assim: Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abrão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e o seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão, um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu, andando, errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. Afastando-se, foi assentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Até aqui. Que essa história tão curiosa, dramática, triste, em um certo ponto, traga uma lição para nós nesta noite. Eu poderia me deter na história de Abraão, falar sobre Abraão, o pai da fé. Especificamente neste caso, um desvio do propósito que Deus tinha revelado para ele. Para os que não conhecem, Abraão era velho, Sara também era velha e não gerava filhos. E Deus tinha dado uma palavra para Abraão. Deus disse que da descendência de Abraão viria uma grande nação, que se ele tivesse como contar a areia que existe na praia do mar,
assim seriam contados os filhos de Abraão. E o tempo foi passando, Abraão guardou aquela palavra de Deus, aquela promessa, mas Sara, sua mulher, já era velha e não podia gerar. E Abraão adiantou-se, pegou a sua serva, a sua concubina, teve relações com ela, da qual veio um filho. Ele pôs o nome de Ismael. Mas Deus tinha dito para Abraão que o filho da promessa era o filho do milagre. E Abraão não esperou em Deus e fez do jeito dele. E veio Ismael, da serva chamada Agar. Algum tempo depois nasceu o filho do milagre, da velhice, o filho de Sara, a esposa de Abraão. Cresceram os meninos. E Agar ficava provocando Sara. Talvez pelo fato de ser mãe do primogênito. E aquilo naturalmente desagradava muito a Sara, que era a mulher de Abraão. Sara chama o seu esposo e pede que ele dê um jeito, que ele mande embora. É a história então que eu li para vocês. É muito triste, porque a gente lê em alguns minutos uma história verdadeira, e que se a gente parar para pensar de fato no caso acontecendo, dói o coração. Ver uma mãe com um filho ser lançada no deserto, segundo os historiadores, os escritores, comentaristas da Bíblia, deserto de Parã. Era um deserto onde as temperaturas podiam chegar aos 50 graus facilmente. E Abraão coloca um odre, uma mochila com água, nas costas daquela mulher, com um garoto, e solta-os num deserto causticante, praticamente entregando-os à morte. E então vem o drama daquela mulher, indo com seu filho, dando goles de água, até que a água acabou. E quem é pai, e muito mais quem é mãe, pode imaginar o que é uma mãe colocar um filho debaixo da sombra de um arbusto. Afastar-se, distância de alguns metros, que podia ser visto, e ficar contemplando o filho ali, chorando, até que ele morresse. É um drama. E o que eu quero destacar nessa história é o desfecho dela, em um detalhe que eu vou destacar para repartir com você. O texto diz que enquanto a mãe chorava, vendo o seu filho de longe, debaixo de um arbusto, o texto diz assim: Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo chamou a Agar e disse: Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Nós não sabemos o que é que o menino falou. Não sabemos
se ele estava chorando, se ele estava clamando, o que ele estava falando, não sabemos. A história narra apenas isso. A mãe chorava em desespero, esperando a morte do menino. E Deus ouviu a voz do menino. Sabe o que isso representa? O compromisso de Deus não era com Agar. O compromisso de Deus era com Abraão. Olha o que aqui o texto diz. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. A mesma palavra que Deus tinha dito a Abraão. Deus tem um compromisso invencível com o seu povo. Por causa da palavra que Deus deu a Abraão, Ismael foi abençoado. Ló foi abençoado. Por causa da palavra que Deus deu a Abraão, nós somos abençoados. Séculos e séculos depois, Jesus ia passando numa cidade e tinha um homem pequenininho, atrepado em uma árvore, querendo ver Jesus. Jesus o encontra, manda que ele desce da árvore e diz assim: hoje houve salvação, porque este também é filho de Abraão. Pela fé, nós somos os descendentes de Abraão, a quem Deus fez uma promessa de vida. Um Deus que não falha em suas promessas, não importa a circunstância. Ainda que andemos em um deserto causticante, cercado por todas as evidências de uma morte que se aproxima. Se Deus nos deu uma palavra, Ele providenciará. Vou lhe dar um outro exemplo no mesmo contexto. Deus disse a Abraão: Abraão, do filho que vai lhe nascer, eu vou fazer uma grande nação. Algum tempo depois, Deus pede aquele filho a Abraão, Isaac. Isaac era um rapaz, já rapazinho, e Deus disse a Abraão: Abraão, eu quero que você sacrifique Isaac num altar para mim. Abraão pega o seu filho Isaac, segue com ele para o monte Moriá, vai com os seus servos. Na estrada, já chegando próximo do local onde seria sacrificado Isaac, Abraão, pela fé, disse aos seus servos: fiquem aqui, porque eu e o rapaz vamos adorar a Deus e depois voltaremos, no plural. E em Hebreus diz que é porque Abraão cria que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo, porque ele iria mesmo sacrificar. Isaac monta um altar para o sacrifício, para o holocausto, põe a lenha, estava com o cutelo, vendou o menino, colocou sobre a lenha e tal, para sacrificar Isaac. E o menino, o rapazinho, com toda a inocência, disse para o pai: meu pai, eu estou vendo aqui a lenha, estou vendo o cutelo, estou vendo o altar, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão disse:
Deus proverá. E Abraão pegou o cutelo e levantou para, de fato, sacrificar o seu filho. E quando ele levantou a mão, o anjo do Senhor disse: Abraão, não faça isso. Dá uma olhada ali na sua direita. Quando Abraão olhou, tinha um cordeiro preparado ali. E àquele lugar foi dado o nome de Deus proverá. Sabe o que isso significa? Que todas as promessas de Deus hão de se cumprir. Não importa a circunstância, a dificuldade que se apresente, Deus é poderoso para cumprir todas as suas promessas. Eu me lembro da palavra do anjo, já repeti isso 1000 vezes, mas nesse contexto eu preciso falar de novo. O anjo apareceu a Maria, uma jovem, virgem de Israel, e disse para ela: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. E ela disse: aqui está a serva do Senhor, em que posso servir, em outras palavras. E o anjo disse: do teu ventre virá aquele que salvará o seu povo dos pecados deles. E Maria disse: mas como é que vai ser isso, se eu não tenho relação com homem algum? E o anjo respondeu: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Todas as suas promessas. Deus tem uma palavra de vida para você e para mim. Ele prometeu abençoar o seu povo, abençoar a nossa casa, abençoar os nossos filhos. Nós andaremos pelo deserto, mas por causa de Abraão, a bênção de Deus está conosco. A promessa de Deus é para nós e para os nossos filhos. Creia nisso. Nada poderá barrar a promessa que Deus lhe fez. Eu sei que teologicamente temos histórias aí de Agar no deserto. Tem a ver também com os gentios. Eu poderia analisar o texto de forma histórica, de um ponto de vista histórico, uma vez que judeus e árabes até hoje lutam, brigam entre si, porque são descendentes de Abraão. Uns são descendentes de Ismael e outros de Isaac. Por isso que estão brigando até hoje. Mas eu quis destacar o choro, a oração, a voz do menino. Deus não ouviu o choro de Agar. Porque o compromisso de Deus é com a sua aliança, que não pode ser quebrada. Eu me alegro nesta noite, porque eu faço parte dessa aliança. E você que está aqui nesta noite reconhece e sabe, e já se entregou a Cristo, e está nessa aliança, você está guardado nessa promessa. Venha cá, os seus filhos, que são do Senhor e foram consagrados a Deus, por alguma razão estão fora? Se eles são do Senhor, estão no deserto, Deus vai ouvir a voz do menino. Ele vai voltar à obediência. E nesta noite eu quero orar por você. Você que entrou aqui nesta noite sem Cristo.
alheio à aliança, ignorante quanto às promessas, tendo uma relação com Deus apenas de ouvir falar, como um bom religioso apenas, mas sem o gozo no Espírito. Eu quero orar por você nesta noite, te dar a oportunidade de você se entregar a Cristo e entrar nesta aliança, para ser guardado e abençoado por Deus. E ter o mesmo gozo no Espírito que Valquíria teve, mesmo no deserto. E não perdeu a sua fé, porque Deus tinha dado uma palavra para ela. Eu quero te convidar nesta noite a você vir a Cristo, a você deixar de lado a sua religiosidade e tomar uma posição ao lado de Jesus. Diz: olha, eu quero andar com Deus, eu quero entregar minha vida para Deus, quero viver para Ele, eu quero experimentar isso que os servos de Deus experimentam. E eu quero então orar por você. Eu quero pedir que você que quer receber essa oração, que quer se entregar para Deus e experimentar isso, quero te dar essa oportunidade de você sair do seu lugar e vir aqui receber esta oração nesta noite, em nome de Jesus. Onde você estiver, você pode estar na galeria ou aqui embaixo, sai do seu lugar e vem aqui à frente, dizendo: olha, eu quero entregar a minha vida para Deus. Eu quero que Deus governe a minha vida. Então, por favor, saia do seu lugar e vem aqui para eu orar por você, onde você estiver. Se estiver na galeria, por favor, desça e venha aqui à frente, isso mesmo, que eu quero orar por você. E aqui embaixo também, por favor, venha aqui para frente, que eu quero orar pela sua vida. Isso, venha mesmo. Se tiver mais alguém que quer entregar a vida para Jesus, para Deus governar, saia do lugar e venha aqui na frente que eu quero orar por sua vida. Por favor. Pode vir. Se você puder ir se ajoelhando aqui.